Olá, eu sou o comunicador Marlon Felipe Fiebig, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na paróquia Bom Pastor de Candelária, Rio Grande do Sul. Seguindo a nossa sequência de estudos no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir em Gênesis capítulo de número 17 e vamos juntos estudar esse tesouro que é a Palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 17 trata sobre a aliança que Deus faz com Abraão, a promessa que Deus faz a Abraão e também a Sarai, e também sobre a circuncisão, que é algo muito importante no nosso estudo no dia de hoje. Muitas vezes a gente enfatiza a nossa reflexão, o nosso estudo em cima da mudança dos nomes de Abraão e de Sarai e esquece sobre a importância da circuncisão no Antigo Testamento e o reflexo que ela tem para o Novo Testamento. Fica aí a dica do que nós vamos falar no dia de hoje também, sobre a importância da circuncisão. Mas vamos dar uma olhada nesse capítulo de número 17, ver o que ele tem a nos trazer. No capítulo de número 17, versículo 1 e os seguintes, nós lemos o seguinte: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aqui Deus já diz para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Anda comigo e tudo vai ser perfeito para ti. Tudo vai acontecer de uma forma perfeita para você. E aí, continuando no versículo 2, nós lemos: Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Imaginem Abraão ouvindo isso de Deus. Te multiplicarei extraordinariamente. Aliás, Abraão significa Pai excelso. Abraão, Pai excelso. Ou seja, ele já tinha no significado de seu nome algo magnífico. Pai excelso. Continuando, nós lemos o seguinte no versículo 3 e 4. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Isso é muito forte. Eu farei contigo uma aliança. Serás tua a minha aliança. A partir de ti, de você, vai valer a minha aliança. Vai passar a ter esta aliança entre mim, entre você. Continuando no versículo 5, Deus disse o seguinte: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Abraão com 99 anos de idade. Quanto o povo daquela época vivia, né? Muito mais do que a gente é acostumado nos dias de hoje, né? Às vezes uma pessoa chega a 100 anos de idade e a gente, nossa, mas que bênção na vida dela. Em pensar que as pessoas daquela época, como Abraão, viveram muitos anos sob essa terra. Mas muito mais maravilhosa é essa bênção que Abraão recebe. Ser pai de muitas nações. Saber que a partir dele vai surgir o povo eleito de Deus, o povo que Deus escolheu para ser seu, o povo que Deus escolheu para guiar, o povo que Deus escolheu para proteger, e para que desse povo saísse aquele que seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Continuando no versículo 7, nós lemos: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para o ser o teu Deus e da tua descendência. Perpétuo é uma palavra muito forte. Quando a gente fala em prisão perpétua, a gente já vem na nossa cabeça: vai ficar preso o restante da sua vida toda. Ele vai ficar preso a sua vida toda.
Aqui Deus diz, eu vou fazer uma aliança perpétua contigo. Vai ser para a vida eterna. Vai ser por toda a vida. E continuando, no versículo 8 nós lemos, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Além de Deus constituir Abraão pai de grandes nações, além de Deus dizer para Abraão que ele seria o pai de grandes nações, que a partir dele Deus faria uma aliança que seria perpétua, Deus ainda diz, e eu vou dar para aqueles que procederão de ti uma terra, e essa terra será chamada de Canaã, e Canaã é a terra que emana leite e mel, uma terra belíssima, uma terra produtiva, uma terra muito boa. Que bela promessa Deus faz a Abraão. Mas Deus também coloca uma cláusula nessa aliança. Algo que Abraão teria que fazer para de fato essa aliança valer. E aí nós lemos no versículo 9 e seguintes. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Ou seja, a partir daquele, todas as gerações de Abraão teriam que guardar isso, teriam que guardar essa cláusula, teriam que guardar isso que eles teriam que fazer para que essa aliança continuasse firme e forte. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncisão, ser circuncidado, não era algo novo naquele contexto de Abraão. Por que não era novo? Porque povos pagãos já praticavam a circuncisão. A circuncisão era cortar a pele do prepúcio de um menino. Por que os povos pagãos tinham essa prática? Justamente porque os povos pagãos, eles ofereciam sacrifícios sangrentos. E para não precisar oferecer o sacrifício de uma criança, de um homem, um sacrifício sangrento que causasse a morte de alguém, eles então cortavam a pele do prepúcio e deixavam aquele sangue pingar, né? Isso é bastante forte. Não é a primeira vez que Deus ele pega algo que é pagão e ele transforma em algo divino. Aqui nós temos um exemplo apenas. Deus pega algo pagão e transforma em algo divino, algo para ser seu, algo para ser o sinal de uma aliança. E é interessante porque tem sangue no meio disto, né? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que isso tudo tem a nos trazer. Algo muito bacana e muito importante. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Tá, pastor, mas o senhor falou que os pagãos também faziam a circuncisão, então eles também eram salvos? Não, porque o que eles criam, o que eles acreditavam era diferente dessa aliança feita por Deus com Abraão. Quando se cortava a pele do prepúcio, obviamente se tinha sangue, né? E olha só que interessante essa questão da circuncisão. A circuncisão, ela teve fim onde? Ela teve fim em Cristo Jesus. A circuncisão, ela apenas antecede o batismo. Porque quando um menino ele era circuncidado, ali se tinha o sinal da adoção daquela família como filhos de Deus, daquele menino como um filho de Deus.
Por que os meninos foram escolhidos para isso? Bom, porque naquela época tudo funcionava sob o patriarcado. Eram os pais, eram os meninos que eram o cabeça de uma família. Então o menino era o sinal de que aquela família estaria baseada na aliança de Deus, estaria firmada na aliança de Deus. E a circuncisão era uma espécie de batismo. Quando o menino ele era circuncidado, automaticamente ele se tornava um filho de Deus. Ele recebia um RG. Assim como nós, quando a gente vai fazer a nossa carteira de identidade, a gente recebe um número ali, e aquele é o nosso número perante o Estado, perante o nosso país, assim também era uma circuncisão. O menino era circuncidado e automaticamente ele recebia ali o título de Filho de Deus. A circuncisão ela teve fim em Cristo Jesus, quando Cristo Jesus ele institui o batismo. No batismo nós também somos lavados e nós somos ali acrescentados ao povo de Deus. Ali nós também recebemos um RG espiritual. Ali nós somos filhos de Deus. No batismo nós temos o perdão, a vida e a salvação, porque o batismo, assim como a circuncisão, era a certeza de que quando a gente comete um pecado e nós pedimos perdão a Deus, nós temos perdão, porque foi a promessa de Deus. Todo aquele que confessar os seus pecados terá o perdão. E isso é muito bonito, porque nós somos acrescentados à família de Deus. Nós somos acrescentados ao povo de Deus. Pastor, mas como funciona isso? De que forma? Bom, lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, nós lemos o seguinte em Colossenses, de que a circuncisão é uma espécie de batismo. A circuncisão, ela é uma espécie de batismo. O batismo é uma espécie de circuncisão. Por isso, a importância, queridos irmãos em Cristo Jesus, de nós realizarmos essa reflexão. Então, a circuncisão, ela antecedia ao batismo. E ela teve fim em Cristo Jesus, quando Cristo disse: "Ide por todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." O batismo é o sinal do ingresso da criança, por isso, meninos e também meninas, ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Assim como a circuncisão era o sinal de que aquela família estava guardando a aliança, uma aliança perpétua. Por isso, nós lemos em Hebreus que pela fé Abraão foi salvo. Pela fé nessa aliança, aqueles que foram circuncidados foram salvos. Mas deveriam continuar alicerçados nesta aliança, assim como nós. O batismo só é a certeza da salvação se nós nos mantermos firmes na fé em Cristo Jesus, como Senhor e como Salvador. Mas continuando no capítulo 17, entra Sarai na promessa de Deus. Nós lemos o seguinte: "Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara." Sara e Sarai têm o mesmo significado, é princesa, né? Ou seja, ela seria a mãe de uma grande nação. Continuando, nós lemos: "Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela." Abraão já tinha um filho com a sua serva, era Ismael. Porém, Ismael não era o escolhido por Deus para ser aquele em que Deus iria agir e iria formar uma grande nação. Ismael não deixa de fazer parte do plano de Deus. Continua, porém, o filho de Abraão e de Sara, que seria aquele pelo qual Deus iria agir. E continuando, nós lemos o seguinte: "Então se prostrou Abraão rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Abraão duvidou de Deus. Depois de Deus ter falado essas questões maravilhosas para ele, depois das promessas, depois da aliança que Deus fez, Abraão ainda duvida de Deus, questiona de Deus.
mas é porque Abraão é tão pecador quanto cada um de nós. Ele foi pecador quanto qualquer um de nós. E aí Deus diz o seguinte: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Por que o nome do filho de Abraão e de Sara é Isaque? Isaque significa riu-se, porque tanto Abraão como Sara, mais para frente em Gênesis, por isso continuem acompanhando a série nossa de estudos bíblicos no livro de Gênesis, a gente vai entender um pouquinho melhor que Abraão e Sara também riu, duvidou de Deus. Continuando, nós lemos: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Ou seja, Deus não excluiu Ismael da sua obra. Deus também usou de Ismael. Mas aqui, na aliança com Abraão, Deus promete que Abraão e Sara, a sua esposa, não a sua serva. Ismael surgiu de um relacionamento de Abraão com a sua serva. E aqui Deus abençoa Abraão e Sara com o tão esperado e sonhado filho deles. Continuando, nós lemos: a minha aliança, porém, estabelecerá-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Ou seja, Abraão teria 100 anos e Sara 91, porque ela tinha 90 anos. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E aqui então nós temos um pouco mais a explicação da circuncisão e dos passos de Abraão a partir dali em diante. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ou seja, Abraão também foi circuncidado para mostrar que ele creu, que ele teve fé, que mesmo rindo da promessa que Deus havia feito com ele, ele foi adiante. E ele se circuncidou, fazendo parte ali dessa aliança, como um filho de Deus. Continuando, Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, a partir daquele momento, também foi acrescentado como um filho de Deus. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Abraão, ele cumpriu aquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele teve fé. Ele se manteve firme nesta aliança. Seguiu esta aliança à risca. Abraão foi abençoado por Deus. Mas como eu já comentei, foi tão pecador quanto cada um de nós é. Mas nós temos que estar alicerçados na bondade e na misericórdia de Deus. E assim como a circuncisão era a certeza de que o menino ele seria acrescentado ao povo de Deus e teria o seu nome como um filho de Deus, assim também é o batismo com cada um de nós. A circuncisão foi instituída por Deus Pai a partir de Abraão. E o batismo, ele é instituído por Cristo Jesus como um lavar regenerador, um lavar renovador, onde nós nos tornamos parte do corpo de Cristo, a família de Deus, fazemos parte da igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês, povo amado de Deus. Um forte abraço. Fiquem na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Até mais. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br.
e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.